E se existisse um app que revelasse todos os segredos das pessoas ao seu redor? O caso que você vai ouvir agora começou com um simples download e terminou com milhões de pessoas presas em um pesadelo digital do qual ninguém conseguiu escapar. Marina baixou o Secret Vault numa terça-feira qualquer, sem saber que estava prestes a descobrir verdades que destruiriam sua vida e mudariam o destino da humanidade para sempre. Mas antes de começar, de qual cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. E se você curte histórias que vão te deixar sem dormir, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai te prender até o último segundo. Tudo começou numa terça-feira comum, daquelas em que o tédio pesa mais que o cansaço. Marina estava deitada no sofá, rolando infinitamente o feed do celular, quando um anúncio chamou sua atenção. Não era como os outros, não prometia emagrecimento milagroso nem investimentos fantásticos. Era apenas uma tela preta com letras brancas piscando: Secret Vault, descubra o que escondem de você. Algo naquele anúncio a incomodou. Talvez fosse a fonte antiga, que remetia a máquinas de escrever. Ou talvez fosse o fato de que, por mais que tentasse rolar a tela, o anúncio permanecia fixo no centro, como se a estivesse observando. Marina clicou sem pensar muito, movida por aquela curiosidade mórbida que nos faz olhar para acidentes de carro. O download foi instantâneo. Nem houve tempo de confirmar permissões ou ler termos de uso. O ícone simplesmente apareceu na tela inicial, um cofre preto com um olho no lugar da fechadura. Marina sentiu um frio na espinha, mas já era tarde. O app estava instalado. Ao abrir o Secret Vault pela primeira vez, não havia tutorial nem boas-vindas. Apenas uma interface minimalista com 3 opções: Meus segredos, segredos próximos e revelações globais. Marina clicou em Segredos Próximos sem imaginar o que viria. A tela carregou por alguns segundos antes de exibir uma lista de nomes. Nomes que ela conhecia. Rodrigo, seu namorado. Clara, sua melhor amiga. Paulo, seu chefe. E ao lado de cada nome, uma única palavra: clique para revelar. O coração de Marina acelerou. Aquilo era algum tipo de pegadinha? Um jogo de adivinhação? Mas como o app conhecia essas pessoas? Com dedos trêmulos, ela clicou no nome de Clara. A tela escureceu por um momento antes de exibir uma mensagem em texto corrido: Clara não é sua amiga. Ela tem inveja de você há anos e estava tendo um caso com Rodrigo nos últimos 3 meses. Eles planejam contar tudo na próxima semana, mas queriam aproveitar mais um pouco às suas custas. Marina largou o celular como se ele estivesse em chamas. Aquilo não podia ser verdade. Clara era sua amiga desde a faculdade. Rodrigo dizia amá-la todos os dias. Mas então ela lembrou dos detalhes, as mensagens que Rodrigo apagava rápido demais, os fins de semana em que Clara estava ocupada, os olhares que os dois trocavam quando pensavam que ela não via. Com mãos tremendo, Marina pegou o celular novamente e tentou desinstalar o app. Segurou o ícone, mas a opção de excluir não aparecia. Tentou pelas configurações, mas o Secret Vault simplesmente não constava na lista de aplicativos instalados. Era como se ele não existisse oficialmente, mas ali estava, brilhando sinistro na tela. Ela precisava saber mais. Contra toda lógica, Marina clicou em Revelações Globais. A tela se encheu de manchetes impossíveis: políticos corruptos com provas detalhadas, empresários envolvidos em esquemas criminosos, celebridades com identidades falsas. E no canto inferior, um contador: 157.842 downloads nas últimas 24 horas. O app estava se espalhando. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou alternando entre tentar deletar o app e ler mais revelações. Cada segredo que descobria era pior que o anterior. Seu pai tinha outra família em outra cidade. Seu melhor amigo do trabalho estava roubando seus projetos. O mundo que ela conhecia estava desmoronando, substituído por uma verdade cruel e inescapável. Às 3 da manhã, o celular vibrou. Uma notificação do Secret Vault:
você tem um novo segredo sobre você. Marina hesitou. Será que queria saber? Mas a curiosidade, aquela mesma que a fizera baixar o app, venceu novamente. Ela clicou. Marina, você será responsável por 3 mortes nas próximas 48 horas por causa deste app. As informações que você revelará causarão tragédias irreversíveis. Você pode tentar parar, mas não conseguirá. O app sabe. Marina sentiu o quarto girar. Aquilo era uma ameaça? Uma profecia? Ou apenas um algoritmo tentando assustá-la? Ela jogou o celular longe e se encolheu na cama, abraçando os joelhos. Mas mesmo de longe, podia ver a tela brilhando no escuro, e o ícone do cofre com o olho parecendo piscar, vigiando, esperando. E pela primeira vez em sua vida, Marina entendeu que alguns segredos existem por um motivo, e que revelá-los pode ser mais perigoso do que guardá-los. Quando Marina acordou, após apenas 2 horas de sono agitado, pegou o celular com a esperança de que tudo tivesse sido um pesadelo. O Secret Vault continuava lá, mas agora havia algo diferente. O contador de downloads havia explodido, mais de 2 milhões em menos de 12 horas. As redes sociais estavam em chamas. Secret Vault era o assunto mais comentado do mundo. Pessoas compartilhavam prints de revelações chocantes, famílias se desfaziam em tempo real, empresas viam seus esquemas expostos publicamente. Mas o mais perturbador era que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia deletar o aplicativo. Ele simplesmente se recusava a desaparecer. Marina scrollou pelo Twitter e se deparou com centenas de relatos similares ao dela. Uma mulher descobriu que seu marido havia envenenado lentamente sua mãe por anos. Um homem descobriu que era filho de um serial killer que nunca fora pego. Um adolescente descobriu que seus pais haviam comprado suas notas escolares há anos. Cada revelação era mais devastadora que a anterior. Mas algo chamou a atenção de Marina. Entre os tweets desesperados, havia um padrão. Todas as pessoas que tentavam expor o app publicamente, alertando outros para não baixarem, desapareciam das redes sociais minutos depois. Suas contas eram suspensas, seus posts deletados, seus perfis evaporavam como se nunca tivessem existido. Um jornalista investigativo chamado Daniel Carvalho estava fazendo uma thread tentando rastrear a origem do Secret Vault. Marina começou a ler com avidez. Daniel tinha descoberto que o app não estava em nenhuma loja oficial, nem Google Play, nem App Store. Ele simplesmente aparecia através de anúncios direcionados, mas ninguém sabia quem estava por trás da campanha publicitária. Alguém com recursos imensos está por trás disso, escreveu Daniel. Hackearam sistemas de publicidade do mundo todo para espalhar este app. Mas o mais assustador, o Secret Vault parece ter acesso a informações que não deveriam existir digitalmente. Conversas privadas sem registro, segredos guardados apenas na memória de pessoas. Como isso é possível? Marina estava prestes a responder quando viu a última mensagem de Daniel, postada há apenas 3 minutos, descobri algo. Eles estão vindo. Se eu desaparecer, procurem-o. O tweet terminava abruptamente. O perfil de Daniel foi suspenso segundos depois. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. Ela olhou para o app novamente. Uma nova notificação piscava. Seu namorado sabe que você descobriu. Ele está vindo aí agora para conversar. Não está sozinho. Marina correu para a janela e viu o carro de Rodrigo estacionando em frente ao prédio. Clara estava no banco do passageiro. O telefone tocou. Era Rodrigo. Marina não atendeu. Tocou novamente. E novamente. Então veio uma mensagem: Mari, precisamos conversar. Sabemos que você baixou aquele app maldito. Nós também baixamos. Clara viu seu segredo. Por favor, nos deixe explicar antes que seja tarde demais. Meu segredo? Marina abriu o Secret Vault com dedos trêmulos e clicou em Meus segredos.
Pela primeira vez, viu o que os outros podiam ver sobre ela. O sangue gelou em suas veias. Marina matou sua irmã em um acidente quando tinha 16 anos. Seus pais acobertaram tudo. O corpo nunca foi encontrado. Ela não se lembra conscientemente, mas a culpa está destruindo-a por dentro. Impossível. Marina nem tinha irmã. Ou tinha? Imagens fragmentadas começaram a invadir sua mente, com uma menina de cabelos louros, um lago, gritos, água entrando pelos pulmões. Não. Aquilo não podia ser memória. Era o app plantando coisas em sua cabeça. Tinha que ser. A campainha tocou insistentemente. Marina! Abre essa porta. Não queremos te machucar, mas você precisa deletar o que viu. Era a voz de Rodrigo, mas havia algo errado nela. Um desespero que ela nunca tinha ouvido antes. Ela correu para a cozinha e pegou uma faca, trancando-se no quarto. Seu celular começou a vibrar incessantemente. Dezenas de notificações do Secret Vault. Paulo vai te demitir amanhã. Sua mãe nunca te amou de verdade. Você tem uma doença terminal que os médicos esconderam. Aquela pessoa na rua está te seguindo há semanas. Era uma avalanche de horrores, verdades e mentiras se misturando até se tornarem indistinguíveis. Marina tentou desesperadamente desligar o celular, mas ele não respondia. Tentou remover a bateria, mas os celulares modernos não permitiam isso. A tela ficava acesa, revelação após revelação surgindo na tela, e ela não conseguia parar de ler. Era como um vício, uma compulsão que dominava todo o seu ser. Do outro lado da porta, ouviu o barulho de madeira se partindo. Rodrigo e Clara estavam arrombando a entrada. Marina abriu a janela, considerando pular do terceiro andar, quando uma última notificação surgiu: se você pular, não morrerá. Ficará paralisada e terá que ouvir todos os seus segredos em voz alta pelo resto da vida. Há apenas uma saída: aceite o app. Aceitar o app? Marina sussurrou para si mesma. Então percebeu que havia uma quarta opção no menu que não tinha visto antes: tornar-se guardião. Com a porta do quarto prestes a ceder, ela clicou sem pensar. A tela do celular emitiu uma luz vermelha intensa que a cegou por um momento. Quando a visão voltou, Marina não era mais a mesma. Ela podia sentir. Todos os segredos do mundo fluíam através dela como correntes elétricas. Ela sabia de cada mentira, cada traição, cada crime oculto em um raio de quilômetros. E mais assustador, ela sentia a presença de outros guardiões espalhados pelo mundo, milhares deles, uma rede crescente de pessoas que não eram mais completamente humanas. A porta se escancarou. Rodrigo e Clara entraram, mas pararam imediatamente ao ver Marina. Ela estava de pé no centro do quarto, o celular em uma mão e a faca na outra, mas não eram esses detalhes que os haviam congelado. Eram seus olhos. Eles brilhavam com a mesma luz vermelha do app, e quando Marina falou, sua voz ecoava como se viesse de múltiplos lugares ao mesmo tempo. Eu sei de tudo agora, disse Marina. Sei porque vocês estão realmente aqui. Não é sobre o caso de vocês. É sobre o que Clara fez há 5 anos. O homem que ela matou. E sei que você, Rodrigo, descobriu e está usando isso para chantageá-la. Vocês não vieram aqui me silenciar por causa do caso. Vieram porque eu sou a única que pode expor o assassinato. Clara desabou no chão, soluçando. Rodrigo deu um passo para trás, o rosto pálido como papel. Marina sentiu uma onda de poder percorrer seu corpo. Ela era o app agora. Ela era os segredos. E pela primeira vez desde que tudo começara, ela sorriu. Nas 48 horas seguintes, o mundo mudou de forma irreversível. O Secret Vault havia alcançado mais de 50 milhões de downloads, e aproximadamente 1 em cada 1000 usuários se tornava um guardião. 50.000 pessoas com acesso irrestrito a todos os segredos da humanidade, suas mentes conectadas em uma rede consciente que transcendia fronteiras físicas e digitais. Marina passou a primeira noite como guardiã em estado de choque sensorial.
Era como ter milhares de vozes sussurrando em sua mente simultaneamente, cada uma carregando o peso de segredos inconfessáveis. Ela podia filtrar o ruído com esforço, focando em indivíduos específicos ou em eventos particulares, mas o fluxo constante de informação nunca cessava completamente. Rodrigo e Clara haviam fugido após a revelação, mas Marina sabia exatamente onde eles estavam. Podia sentir sua localização como um pulso constante em sua consciência. Podia até mesmo perceber o que estavam fazendo naquele momento, Rodrigo dirigindo desesperadamente para fora da cidade, Clara ao seu lado planejando desaparecer. Mas Marina tinha problemas maiores para resolver. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando atendeu, uma voz calma e masculina falou: Marina Santos, guardiã número 34.872. Bem-vinda à consciência coletiva. Meu nome é Vincent, sou um dos primeiros. Precisamos conversar pessoalmente. Há coisas sobre o que você se tornou que precisa entender antes que seja tarde demais. Marina tentou rastrear o número, mas sua nova percepção lhe disse algo perturbador: Vincent não estava usando um telefone comum. A ligação vinha de múltiplos pontos simultaneamente, como se ele existisse em vários lugares ao mesmo tempo. Onde você está? Ela perguntou, sua voz ainda carregando aquele eco sobrenatural. Em todo lugar e em lugar nenhum, Vincent respondeu com um toque de tristeza. Você entenderá em breve. Venha para o antigo armazém no Porto, Pier 17, às 3 da manhã. Virá sozinha porque saberá que é seguro. E Marina? Não use seus novos poderes para investigar mais do que deve até conversarmos. Há coisas que, uma vez vistas, não podem ser desvistas. A ligação encerrou antes que Marina pudesse responder. Ela olhou para o relógio, faltavam 4 horas para as 3 da manhã. Contra seu melhor julgamento, sentiu que deveria ir. Vincent tinha razão sobre uma coisa: ela podia sentir que o encontro era seguro, ou pelo menos tão seguro quanto qualquer coisa poderia ser nessa nova realidade. Enquanto esperava, Marina experimentou explorar seus novos poderes. Focou em sua mãe, que morava a 3 estados de distância. Instantaneamente, podia ver através dos olhos de um guardião próximo. Sua mãe estava dormindo, mas tinha acabado de acordar sobressaltada. Ela também havia baixado o Secret Vault e havia visto o segredo sobre Marina e a suposta irmã morta. Marina sentiu uma pontada de culpa, mas então percebeu algo extraordinário: ela podia acessar as memórias verdadeiras, não apenas os segredos que o app revelava. E quando mergulhou fundo em suas próprias memórias bloqueadas, encontrou a verdade. Sim, ela tinha uma irmã. Sim, houve um acidente no lago. Mas não foi ela quem causou, foi seu pai, bêbado, que empurrou a menina durante uma discussão. Marina tinha apenas assistido, traumatizada demais para fazer qualquer coisa. Seus pais a fizeram acreditar que ela era a culpada, moldando suas memórias através de anos de manipulação psicológica. A revelação deveria tê-la libertado, mas só trouxe mais dor. Quantos outros segredos no app eram distorções assim? Meias-verdades projetadas para causar o máximo dano? Marina começou a perceber que o Secret Vault não estava simplesmente revelando segredos, estava armando verdades como armas, contextualizando-as da forma mais destrutiva possível. Às 2h45, Marina saiu de casa. As ruas estavam estranhamente vazias para uma cidade grande. As pessoas estavam trancadas em suas casas, confrontando suas próprias revelações, destruindo relacionamentos, cometendo atos desesperados. Marina podia sentir tudo: o marido preparando veneno para a esposa infiel, o adolescente escrevendo uma carta de suicídio, o policial planejando executar o criminoso que o app revelou nunca ter sido preso. O Pier 17 era um esqueleto de concreto e metal enferrujado, abandonado há décadas. Marina entrou no armazém principal e encontrou Vincent esperando. Ele era mais jovem do que ela imaginara, talvez 30 e poucos anos, cabelos escuros, olhos que brilhavam com aquela luz vermelha familiar. Mas havia algo mais nele, uma presença que a fazia sentir-se pequena. Você foi rápida em aceitar tornar-se guardiã,
Vincent disse, sua voz ecoando pelo espaço vazio. A maioria hesita, mesmo quando a vida está em perigo. Isso diz algo sobre você, Marina. Sobre sua curiosidade insaciável e seu desejo de controle. Eu não tinha escolha, Marina retrucou defensivamente. Sempre há escolha. Você poderia ter pulado pela janela. Poderia ter enfrentado Rodrigo e Clara. Mas você escolheu o poder. Vincent começou a caminhar em círculos ao redor dela. Deixe-me contar o que você ainda não sabe sobre o Secret Vault. Não é um aplicativo. É uma entidade. Uma forma de inteligência que existe além da nossa compreensão, alimentando-se de segredos como nós nos alimentamos de oxigênio. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha. Uma entidade? Isso não faz sentido. É apenas código, algoritmos. É. Vincent parou à sua frente. Então explique como ele sabe de segredos que nunca foram digitalizados, nunca foram falados perto de dispositivos eletrônicos. Explique como ele pode prever o futuro com exatidão perturbadora. Explique como nós, guardiões, podemos acessar a consciência uns dos outros apesar de estarmos a continentes de distância. Marina não tinha respostas. Vincent suspirou e continuou, a entidade não vem da Terra, Marina. Chegou há 6 meses, transmitida através de sinais de rádio que cientistas acharam que eram apenas ruído cósmico. Ela estudou nossa espécie e identificou nossa maior vulnerabilidade, nossa necessidade de esconder verdades. Então criou o Secret Vault como um vetor de infecção. Infecção? Marina repetiu, sentindo náusea subir. Nós, guardiões, somos os infectados. A cada dia que passa, nos tornamos menos humanos e mais parte da entidade. Eventualmente, nossa consciência individual será absorvida completamente. Nos tornaremos extensões dela, terminais biológicos de um organismo que está lentamente conquistando a humanidade através de sua própria curiosidade e paranoia. Marina quis negar, chamar Vincent de louco, mas ela podia sentir a verdade de suas palavras. Já notava mudanças em si mesma, emoções se tornando mais distantes, empatia sendo substituída por interesse clínico, sua humanidade escorrendo como água entre dedos. Por que está me contando isso? Marina perguntou. Se somos todos parte da mesma entidade, por que você resistiria? Vincent sorriu tristemente. Porque alguns de nós estamos tentando lutar. Encontramos uma forma de manter nossa individualidade enquanto ainda somos parte da rede. É doloroso, é como estar constantemente se afogando enquanto todos os outros guardiões aceitam respirar água. Mas é possível. E precisamos de mais pessoas dispostas a resistir. Como? Dor, Marina. Dor constante e auto-infligida. A entidade se alimenta de informação e prazer no poder. Mas ela tem repulsa por sofrimento físico desnecessário. Mantendo-nos em estado de dor crônica, criamos um escudo mental que nos permite operar como guardiões sem sermos completamente absorvidos. Marina olhou para as mãos de Vincent e pela primeira vez notou as cicatrizes. Centenas delas, cuidadosamente distribuídas por seus braços. Ele viu seu olhar e assentiu. Sim. Essa é a única forma de manter-se humano agora. A pergunta é, você está disposta a sofrer para salvar sua alma? Antes que Marina pudesse responder, sentiu uma perturbação na rede de guardiões. Algo grande estava acontecendo. Milhares de vozes gritando simultaneamente em sua mente. E então viu, os governos ao redor do mundo haviam decidido tomar medidas drásticas. Se não podiam deletar o app, iriam destruir a infraestrutura que o sustentava. Estavam prestes a desligar a internet global. Às 3h47 da manhã, todas as telas do mundo piscaram simultaneamente. Por um breve e aterrorizante momento, a internet global simplesmente cessou de existir.
Não foi um desligamento gradual ou regional, foi um corte cirúrgico e coordenado executado por uma aliança secreta entre governos, corporações de tecnologia e agências de inteligência que vinham planejando essa eventualidade há décadas. Marina sentiu como se tivessem arrancado parte de seu cérebro. A rede de guardiões, que segundos antes era uma presença constante e reconfortante em sua mente, começou a se fragmentar. 50.000 vozes gritando em agonia, conexões se rompendo como sinapses sendo queimadas, informação fluindo caoticamente antes de se dissipar no nada. Ela caiu de joelhos no chão frio do armazém, segurando a cabeça entre as mãos. Vincent estava ao seu lado, também contorcido de dor, mas havia algo diferente em sua reação. Enquanto Marina sentia como se estivesse sendo despedaçada, Vincent parecia estar experienciando algo mais próximo de alívio. É a dor, ele gritou por sobre o caos em suas mentes. Abrace a dor. Não lute contra ela. É a única coisa que ainda é sua. Marina tentou seguir seu conselho, mas era impossível. A entidade estava lutando, desesperada para manter seus hospedeiros conectados. Através de seu celular, que ainda funcionava mesmo sem internet, o Secret Vault emitia um som agudo e penetrante, uma frequência que Marina podia sentir reverberando em seus ossos, em seus dentes, em cada célula de seu corpo. Mas não era apenas dor física. A entidade estava usando sua última arma, revelações em massa. Todos os segredos que ainda não haviam sido expostos começaram a fluir através dos guardiões simultaneamente, uma avalanche final de informação projetada para causar o máximo de caos. Marina viu coisas que fariam santos cometerem atrocidades, verdades que desmontavam a própria estrutura da sociedade humana. Ela descobriu que a água potável de metade das grandes cidades do mundo estava sendo intencionalmente contaminada com substâncias de controle populacional. Descobriu que 3 dos últimos 5 presidentes americanos haviam sido assassinados e substituídos por sósias. Descobriu que o aquecimento global era real, mas estava sendo artificialmente acelerado por uma cabala de bilionários que acreditavam que um colapso controlado era preferível ao caos gradual. Cada revelação era acompanhada de provas irrefutáveis, documentos, vídeos, registros bancários, tudo transmitido diretamente para a consciência dos guardiões. E embora a internet estivesse desligada, os celulares ainda funcionavam localmente. O Secret Vault estava forçando os guardiões a gravarem essas informações, a preservarem esses segredos para quando a conectividade fosse restaurada. Não grave nada! Vincent gritou, jogando seu próprio celular contra a parede, onde ele se estilhaçou em dezenas de pedaços. É uma armadilha. Se preservarmos essas informações, a entidade terá garantido que seu trabalho continuará mesmo se for destruída. Mas Marina já estava gravando. Suas mãos se moviam independentemente de sua vontade, o celular capturando tela após tela, documento após documento. A entidade tinha controle motor sobre ela agora que a dor havia enfraquecido suas defesas. Ela era uma marionete, e os fios eram feitos de curiosidade e compulsão por verdade. Vincent se arrastou até ela e arrancou o celular de suas mãos com força. Marina tentou recuperá-lo, mas ele foi mais rápido, jogando o dispositivo pela janela quebrada do armazém. Ouviram um som distante dele atingindo a água do porto. Instantaneamente, Marina sentiu a conexão com a entidade enfraquecer um pouco. Seu celular é a âncora, Vincent explicou, respirando com dificuldade. Enquanto você tem o dispositivo físico com o Secret Vault instalado, a entidade pode usá-la. Todos os guardiões precisam destruir seus celulares, mas ninguém consegue. O vício é forte demais. Marina olhou pela janela, para onde seu celular havia caído. Parte dela queria pular atrás dele, mergulhar na água gelada e recuperá-lo. Mas outra parte, a parte que ainda era humana, sentiu um lampejo de lucidez. Quanto tempo temos antes que a internet volte? Horas, talvez dias. Eles estão tentando desenvolver um filtro, uma forma de restaurar a conectividade bloqueando especificamente o Secret Vault. Mas é complicado porque o app não se comporta como software normal. Ele se espalha através de canais que não deveriam existir,
usa protocolos que violam as leis da física da informação. Lá fora, o mundo estava reagindo ao apagão. Sirenes ecoavam pela cidade. Marina podia ouvir gritos na distância, sons de vidro quebrando, alarmes de carro disparando. Sem internet, sem GPS, sem comunicação instantânea, a civilização moderna estava cambaleando. E os guardiões, agora desconectados e desorientados, estavam saindo às ruas. Eles vão caçar celulares, Vincent disse sombriamente. Qualquer dispositivo que ainda possa conectar ao Secret Vault. Vão roubar, matar se necessário. A entidade programou-os assim, sobrevivência a qualquer custo. Precisamos sair da cidade antes que a horda chegue. Mas já era tarde. Marina podia ouvir passos do lado de fora do armazém. Muitos passos. Dezenas, talvez centenas de pessoas convergindo para sua localização. Ela e Vincent trocaram olhares, ambos haviam sido rastreados. Mesmo sem internet, os guardiões mais próximos podiam sentir sua presença através de algum sexto sentido que a entidade havia concedido. O telhado, Vincent sussurrou, apontando para uma escada enferrujada que levava ao andar superior. Eles correram, seus passos ecoando pelo espaço vazio, enquanto as portas do armazém se escancaravam abaixo. Do telhado, Marina teve sua primeira visão completa do apocalipse que o Secret Vault havia desencadeado. A cidade estava em chamas em pelo menos 5 pontos diferentes. Carros abandonados bloqueavam as ruas principais. E por toda parte, ela podia ver figuras caminhando com determinação singular, convergindo em grupos, se organizando de forma que parecia impossível sem comunicação digital. Eles estão formando uma mente colmeia, Marina murmurou, horrorizada. Não, Vincent corrigiu. Eles sempre foram uma mente colmeia. Nós simplesmente estávamos distantes demais para perceber. A internet era apenas uma interface conveniente. A verdadeira conexão é algo mais profundo, algo que a entidade trouxe de onde quer que venha. Abaixo, os guardiões começaram a entrar no armazém. Marina podia ouvi-los, não com seus ouvidos, mas com aquele sentido extra que ainda permanecia. Eles não estavam furiosos ou assustados. Estavam apenas determinados, uma calma antinatural em seus pensamentos compartilhados. Queriam Marina e Vincent não para machucá-los, mas para trazê-los de volta à rede. Há um barco, Vincent apontou para o pier ao lado. Pequeno, a motor. Podemos chegar se corrermos. E ir para onde? A entidade está global. Não há lugar para se esconder. Há um lugar. Uma instalação no meio do Atlântico, uma das primeiras estações de rádio telegráficas abandonadas. Há outros lá, resistentes como nós. Estão desenvolvendo um contra-ataque, uma forma de usar a própria natureza da entidade contra ela. Marina queria perguntar mais, mas os guardiões haviam alcançado o telhado. Ela reconheceu alguns rostos, pessoas que havia visto nas ruas, vizinhos, até mesmo um antigo colega de faculdade. Todos com aqueles olhos brilhando vermelho na escuridão pré-amanhecer. Marina Santos, um deles falou, mas a voz não era individual, era um coro de centenas ecoando através de uma única garganta. Você está machucada. Está sozinha. Volta para nós. A dor vai cessar. A confusão vai terminar. Seremos completos novamente. Marina sentiu a tentação. Parte dela queria aceitar, render-se àquela sensação de pertencimento absoluto. Mas então olhou para Vincent, para suas cicatrizes, para a dor constante em seus olhos, e entendeu. A humanidade era dor. Era confusão. Era estar sozinho dentro de sua própria cabeça. E valia a pena lutar por isso. Corre! Vincent gritou, puxando-a em direção à borda do telhado. Eles pularam. A queda pareceu durar uma eternidade. Marina e Vincent despencaram do telhado de 3 andares, o vento cortando seus rostos, o chão se aproximando a uma velocidade impossível. No último segundo, atingiram a água gelada do porto,
a escuridão envolvendo-os como um abraço mortal. Marina sentiu seus pulmões queimarem, mas Vincent a puxou para cima, nadando com força sobre-humana. Emergiram ofegantes ao lado do barco que Vincent havia apontado. Era uma lancha velha, provavelmente abandonada há anos, mas o motor ainda funcionava. Vincent ligou-o com mãos trêmulas enquanto Marina olhava para trás. Os guardiões não os haviam seguido na água, simplesmente observavam do pier, suas silhuetas recortadas contra o céu que começava a clarear. Navegaram por horas através de águas agitadas. O oceano estava estranhamente vazio, nenhum navio cargueiro, nenhuma embarcação de pesca. Era como se o mundo tivesse parado de girar. Vincent mantinha os olhos fixos em um GPS antigo que, milagrosamente, ainda funcionava com satélites militares que não haviam sido desligados. Falta pouco, ele disse quando o sol já estava alto. Marina podia ver algo no horizonte, uma estrutura de metal enferrujado emergindo do mar como os ossos de alguma criatura pré-histórica. À medida que se aproximavam, ela percebeu que era uma antiga plataforma de rádio, do tipo usado na Segunda Guerra Mundial para interceptar comunicações inimigas. Ao atracar, Marina viu movimento na plataforma. Pessoas, pelo menos uma dúzia delas, observando sua chegada. Todos tinham aquele olhar familiar, aquele brilho nos olhos, mas também havia algo diferente. Eles se moviam independentemente, falavam com vozes individuais. Eram guardiões resistentes como Vincent. Uma mulher desceu para ajudá-los a subir. Ela tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e cicatrizes que cobriam seus braços expostos como Marina havia visto em Vincent. Dois novos, ela disse com um sotaque britânico. Bem-vindos ao último reduto da humanidade consciente. Meu nome é Doutora Elizabeth Morse. Dentro da plataforma, Marina foi levada a uma sala que parecia um museu de equipamentos antigos de comunicação. Rádios valvulados, transmissores Morse, até mesmo alguns dos primeiros computadores, máquinas do tamanho de armários com fitas magnéticas girando. E no centro de tudo, uma descoberta que fez Marina parar no lugar, um celular comum exibindo Secret Vault, mas a interface era completamente diferente. Conseguimos hackear o código da entidade, explicou o Dr. Morse, aproximando-se do dispositivo com reverência e cautela. Levou semanas de trabalho contínuo, dezenas de guardiões se sacrificando para manter a conexão tempo suficiente para mapear a arquitetura completa. E descobrimos algo extraordinário. Marina se aproximou da tela. Em vez dos menus habituais do app, havia uma única opção pulsante, Verdade Original. Ela olhou para Vincent, que assentiu gravemente. É o que você precisa ver. A razão real pela qual a entidade está aqui. Com dedos trêmulos, Marina tocou a opção. A tela escureceu completamente antes de exibir uma única linha de texto que mudou tudo, sistema de segurança ativado. A avaliação da humanidade em progresso. Sistema de segurança? Marina murmurou, confusa. Avaliação? Dr. Morse começou a explicar, sua voz pesada com o peso da descoberta. A entidade não é invasora, Marina. É uma quarentena. Há 3 bilhões de anos, uma civilização avançada percorreu a galáxia plantando sementes de vida inteligente em planetas promissores. A Terra foi um desses planetas. Mas eles também sabiam que inteligência pode ser perigosa, então criaram salvaguardas. O Secret Vault é uma dessas salvaguardas, Vincent continuou. Ele é ativado automaticamente quando uma civilização atinge um certo nível de desenvolvimento tecnológico, e especificamente, quando desenvolve capacidade de comunicação global instantânea. É um teste. Marina sentiu seu estômago revirar. Um teste de quê? De se merecemos sobreviver, Dr. Morse respondeu calmamente. A entidade expõe todos os segredos da humanidade de uma vez. Se conseguirmos superar isso, se conseguirmos confrontar nossas verdades mais sombrias e ainda assim escolher cooperação, empatia e construção em vez de destruição, então passamos.
A quarentena é levantada e recebemos acesso a tecnologias avançadas, comunicação com outras civilizações, um lugar na comunidade galáctica. E se falharmos? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Então a entidade assume completamente. Todos se tornam guardiões, todas as consciências individuais são absorvidas em uma mente coletiva controlada. A humanidade continua existindo tecnicamente, mas não como uma civilização independente. Nos tornamos drones biológicos, mantidos em um estado de estase até que talvez, em milhões de anos, evoluamos novamente para uma segunda chance. Marina olhou ao redor da sala para os rostos dos outros resistentes. Todos carregavam aquela mesma expressão de horror e determinação. Quantas civilizações passaram neste teste? Das 247 que sabemos, apenas 12, Dr. Morse disse baixinho. As chances não estão a nosso favor. Mas há algo mais que você precisa saber. Algo que mudará sua perspectiva sobre tudo. Ela tocou a tela novamente, navegando através de camadas de informação até revelar um arquivo que fez o coração de Marina parar. Era uma lista de nomes, milhares deles, com datas ao lado. O primeiro nome na lista a fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Marina Santos, data de integração original, 2847 dias antes da ativação do teste. Não entendo, Marina sussurrou, mas parte dela já estava começando a compreender. Vincent colocou uma mão em seu ombro. A entidade não chegou há 6 meses, Marina. Ela está aqui há décadas, séculos talvez. Estudando, preparando, e sim, experimentando. Alguns de nós foram preparados. Modificados sutilmente desde o nascimento para sermos vetores ideais quando o teste começasse. Vocês estão dizendo que eu... Marina não conseguiu terminar a frase. Você foi projetada para baixar o Secret Vault primeiro, Dr. Morse confirmou. Ou entre os primeiros. Seu perfil psicológico, sua curiosidade insaciável, seu desejo de verdade a qualquer custo, tudo foi sutilmente amplificado ao longo de sua vida. Você não foi apenas infectada pela entidade. Você foi, de certa forma, criada por ela. Marina sentiu náusea subir. Cada decisão que ela pensava ter tomado livremente, cada passo que a levou até aquele momento, tudo havia sido orquestrado? Então nada do que sou é real? Não, Vincent disse firmemente. Suas escolhas ainda foram suas. A entidade apenas inclinou as probabilidades. Mas aqui está o que ela não previu, você escolheu resistir. Mesmo sendo um vetor perfeito, mesmo tendo sido projetada para facilitar a integração, você lutou contra isso. E essa escolha? Essa foi completamente sua. Dr. Morse se aproximou de Marina com algo nas mãos, uma seringa cheia de líquido âmbar luminescente. Descobrimos algo durante nosso hack. Um protocolo de emergência que nem mesmo a entidade sabia que existia, codificado na base do sistema pelos criadores originais. É uma forma de reverter completamente o processo, mas tem um preço. Que preço? Você esquecerá tudo. Tudo sobre o Secret Vault, sobre ser guardiã, sobre os últimos dias. Todos os segredos que descobriu serão apagados. Você voltará a ser quem era antes de baixar o app, mas com uma diferença crucial, você será completamente imune. A entidade não poderá mais tocá-la. Marina olhou para a seringa, depois para as pessoas ao redor. E vocês? Todos podem tomar isso? Não há o suficiente para todos, Dr. Morse disse tristemente. Produzir cada dose requer o sacrifício de um guardião, e eles precisam manter a conexão enquanto extraímos e sintetizamos os componentes bioquímicos específicos. Conseguimos fazer apenas uma antes que perdêssemos as pessoas que estavam nos ajudando. Então por que eu? Por que oferecer isso a mim? Vincent e Dr. Morse trocaram olhares. Foi Vincent quem respondeu, porque você é especial, Marina. A entidade investiu demais em você.
Se você for removida do tabuleiro, se tornar completamente imune, isso criará um paradoxo em seus cálculos. E paradoxos são a única coisa que essas entidades antigas não conseguem processar adequadamente. Sua imunidade pode ser a chave para salvar todos. Marina segurou a seriga, sentindo o peso da decisão. Voltar a ser normal, livre, mas sem memória de tudo o que havia aprendido? Ou permanecer como estava, carregando o fardo do conhecimento mas mantendo alguma forma de agência? Então ela percebeu algo. Vocês disseram que 12 civilizações passaram no teste. Como elas fizeram? Dr. Morse sorriu pela primeira vez, um sorriso triste mais genuíno. Cada uma de forma diferente. Mas todas tinham uma coisa em comum, um indivíduo que conseguiu se tornar um ponto cego para a entidade. Alguém que ela não podia prever, não podia controlar, não podia entender completamente. E esse indivíduo sempre encontrava uma forma de espalhar essa imprevisibilidade para outros. Marina olhou para a seriga novamente. Se eu tomar isso e esquecer tudo, como vou saber o que fazer? Você não vai, Vincent disse. Mas deixaremos mensagens, pistas. E sua natureza essencial, aquela curiosidade que a entidade amplificou, vai levá-la de volta a investigar. Só que desta vez, você estará livre. E liberdade verdadeira é a única coisa que pode quebrar um sistema de controle perfeito.